Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinhas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai voltar à nossa série tática aqui. Esse primeiro vídeo falei com o João, a gente vai deixar ele aberto para mostrar para vocês um pouco de como são nossas análises fechadas aqui. Então já fica aqui o convite para você que ainda não é membro, né, a ter esse tipo de conteúdo. A gente vai analisar a temporada dos nossos calouros, então Grace Abel, Nick Emanuori, a próprio Jalen Milroy, Riley Mills, Torrey Horton. Então esse primeiro do Grace Abel a gente vai deixar aberto e vamos seguir com os outros fechados. Então se você quiser esse tipo de conteúdo, por apenas R$ 7,99 por mês você tem direito a isso e a muitos outros benefícios do nosso clube de membros, beleza? Bom, falando sobre a escolha do Grace Abel, eu acho que tinham dois fatores importantes na sua avaliação. Primeiro que ele tinha os braços um pouco curtos, algumas questões físicas, vamos dizer assim. Braços pouco curtos para ser um tackle, né? Então ele precisasse ter um pouco de massa. E o fato dele ter jogado na segunda divisão do college, né? Ele jogou, vamos dizer assim, pelo melhor time da segunda divisão do college, né? North Dakota State. Mas ainda assim era um nível de competição abaixo. Então é sempre difícil fazer essa projeção, né? E aí você vai escolher o cara na primeira rodada e tal. E assim, falando das limitações físicas, ele já foi anunciado como guard, né? Inclusive poderia jogar como center e tal. Então a questão dos braços já dá uma encolhida, né? Então assim, imagina assim, na linha ofensiva, o cara que tem os braços mais longos são os tackles, né? E depois os guards, depois o center, né? Mas isso não quer dizer que não exista center com braço maior do que guard ou até tackle, dependendo. Ou que você só vai ser bom se tiver os braços longos, mas ajuda bastante, né? E sobre a competição, eu acho que quem acompanha aqui sabe, eu sou extremamente fã do Senior Bowl, né? Confesso ter ficado um pouco triste nos últimos anos porque mudaram demais assim o evento. Senior Bowl era para só jogadores seniors, né? E hoje é aberto para todo mundo. E o que acontece muitas vezes lá nesse jogo? É uma semana de treinos e no sábado tem um jogo, né? E o que acontece? Muitos caras que ganham muito estoque durante os treinos, né? Tipo, esse cara se destacou muito. O cara vai e não joga pra não arriscar uma lesão ou, tipo, jogar mal e perder estoque e tal. Eu entendo a posição do jogador e dos agentes em mandarem fazer isso, mas, tipo, pra mim o cara não tá honrando o convite, né, que foi feito pra ele ali do Senior Bowl. Tinha tanta gente que queria esse convite e não recebeu. E aí o Grace Abel foi um dos caras que eu acho que mais honrou o Senior Bowl, né, assim. Ele treinou em todas as posições que o que os técnicos pediram pra ele, ele fazia. Então treinou como center, treinou como guard, treinou como tackle. Além dos one-on-one, ele ainda foi pro jogo, jogou o jogo completo, né? Mesmo com o estoque alto, o risco de. Então, assim, já eram características que mostram a personalidade do Grace Abel, né? Ele também tem recebido ofertas para sair de North Dakota State e ir para uma universidade maior, né, o mais conhecida. E ele preferiu honrar quem tinha dado chance para ele, que foi North Dakota State. Então, assim, é, são pontos bem importantes para serem falados. E é isso, vamos analisar aqui um pouco do tape e depois a gente volta para fazer uma conclusão aqui da carreira, da partida do temporada do Grace Abel. Bom, o Seahawks aqui chamar uma corrida, né? E o Grace Abel tem que executar um dos bloqueios mais difíceis para um OL. Veja, a corrida vai para o lado direito do ataque, certo? Então a defesa vai se movimentar para esse lado. Em, em comparação a esse tackle, a esse defensive tackle e o Grace Abel, esse cara tem vantagem, né? Então ele está mais perto do lado que a corrida vai. Então o Grace Abel vai executar um bloqueio que a gente chama de reach block. Então ele tem que passar desse cara e aí bloqueá-lo, né? E o Grace Abel, para mim, uma das melhores características dele é o trabalho de pés. Então,
Sai o snap, ó. Os jogadores ainda estão começando a se movimentar, ele já deu o primeiro passo dele. E aí, rapidamente, pronto, ele já tomou a vantagem aqui do jogador. Lembra? Esse jogador estava na frente dele, vamos dizer assim, ou pelo menos mais perto de para onde a corrida iria. Agora o Grazable já tomou a frente. Então, isso é um bloqueio difícil de executar. Ele precisa aqui melhorar, no caso, a manutenção desse bloqueio, né? Manter esse ângulo aqui, né? Acabou que ele não prejudicou tanto a jogada, esse erro dele, mas assim, sempre é bom evoluir. Aqui ele mostrando no trabalho dele no segundo nível, né? O que é o segundo nível que a gente fala? É quando os jogadores de linha ofensiva vão bloquear os linebackers, né? Então a linha defensiva é o primeiro nível, aqui os linebackers, e às vezes o safety quando desce aqui, nickel, são o segundo nível, e os safety lá no fundo do campo, cornerbacks que estão lá no fundo do campo, são o terceiro nível, certo? Então é óbvio que esse cara, um linebacker é muito mais rápido do que um guard, né? Ou pelo menos deveria ser. E aqui, ó, o Grazable, o Seahawks está chamando uma corrida em zona. E o que acontece na corrida em zona? Se tem alguém na sua frente, como é no caso do Josh Jones aqui, você bloqueia ele. Se não tem, você ajuda o amiguinho do lado e vai para o segundo nível, até achar alguém. Só que aqui, o Josh Jones, o Grazable vai direto para o segundo nível, porque perceba que esse linebacker está posicionado um pouco mais para dentro, né, do que em relação ao Grazable, e a corrida mais uma vez vai para o lado direito. Então o Grazable precisa tomar essa vantagem. Então eu estou contra um linebacker que é muito mais rápido do que eu, e aqui ele já tomou o ângulo certo e pronto. Aqui ele fez perfeito. Virou o corpo e agora não tem mais como esse linebacker passar. Então já era aqui, fez a jogada perfeita aqui o Grazable. Aqui o trabalho dele no segundo nível, os Seahawks vão chamar um end around. Isso aqui é uma fake counter, esse tipo de corrida aqui. Vem com esses bloqueios aqui. E isso, o Clint Kubiak adorava fazer isso. Aqui eu acho que é o Eric Saubert. Ele finge que vem bloquear o mesmo lado do Bradford tá indo. Mas ele só finge, dá a volta e vem bloquear no segundo nível também. O running back aqui, que é o Velus Jones, vem para esse lado também. Só que a bola vai ser entregada e vai ser entregue pro Rashid Shaheed aqui. E olha o Grazable indo lá no fundo do campo, como ele se movimenta, assim, muitas vezes você vê o jogador de linha ofensiva no segundo nível chegando já morto, assim, ou meio pesado, cansado, e aí erra bloqueio, e aí o Grazable chega inteiro, tipo, bloqueando para 30 jardas depois, então, um monstro. E aqui é uma das melhores jogadas do Grazable da temporada, os Seahawks vão chamar um play action, mas era só um fake, e era um screen pro Kenneth Walker, o Grazable olhou. Lembre-se que antes desse passe acontecer, eles não podem avançar no campo, tá? Porque se ele avançar no campo é aquela falta de bloqueio de jogador inelegível, né? Pra dentro do campo. Então o Grazable esperou, recebeu e agora ele começa a avançar. Ele tava mais ou menos na jarda no meio campo. Vem fazer um bloqueio quase na linha de 20 jardas. Contra um cara muito mais rápido do que ele. E aí fez o Kenneth Walker ganhar mais, sei lá, 10 a 15 jardas. Só com esse esforço. Então é um grande jogador. O Grazable, né? Aqui, ele também é dono de uma boa técnica, tá? Esse é o ponto que ele precisa evoluir, mas assim, todo calor, principalmente em linha ofensiva, raramente vai chegar um cara extremamente pronto do ponto de vista técnico, né? Mas o Grazable tem momentos técnicos, né? E aqui ele contra o Kobe Turner, que ele elegeu como um dos piores adversários para se enfrentar, né? Acho que ele ainda cede 2 sacks nesse jogo. Inclusive um deles a gente vai passar aqui. Vejam como ele usa uma boa técnica com as mãos. Ó. Sente o jogador, posiciona a mão aqui por baixo do braço do Kobe Turner. Mais uma vez. Ó, perceba que o Kobe Turner está meio que ganhando aqui, ó, e com a mão de dentro ele vai, com essa mão aqui, ó, mão direita, ele vai encaixar aqui um punch e aí vai desequilibrar o Kobe Turner, tirar ele da jogada. Então, bom lance aqui do Grazable. Aqui
ele alinhando contra o jogador como Z56 aqui, ele já, o cara que a gente já falou, ele sofre um pouco contra Bull Rushes, né, que é aquele bloqueio de força. Então aqui o defensive tackle tenta, mas ele tem uma boa técnica com as pernas, ó, para absorver essa força. Pronto, agora já não deu. E agora ele vai tentar usar os counter moves dele, o defensive tackle, né? Então, às vezes tenta spin move, às vezes tenta rip move, e aqui, ó, Graysable na frente dele. Então, bom trabalho de pés, bom trabalho de mãos. Então, excelente técnica aqui nessa jogada. Aqui é um erro de comunicação, né, que acabou cedendo essa jogada aqui para os Rams. Isso, nesse lance aqui em específico, foi culpa do Graysable, mas assim, a OL do Seahawks durante a temporada teve muitos erros de pegar blitz, pegar stunt, demorar demais para ir pro segundo nível, tipo, era o center que tem que ir pro segundo nível, quem foi o guard, ou o center chegou atrasado. Tiveram esses erros de timing. Foi melhorando com o decorrer da temporada, mas ainda seguiu sendo um problema, então a continuidade pode ajudar, né, nessa questão. E aqui o que acontece? Pelo menos na minha visão, eu não tenho a chamada, né? Mas normalmente você divide a OL por lados, né? O center faz o slide para esse lado. Então ele defende Cub Turner. O Graysable deveria defender esse gap aqui. E o Josh Jones defender esse gap aqui. Certo? Parece ser essa jogada. Baseado no movimento do Josh Jones e do Jalen Sandel. Só que aí o Graysable vai bloquear o Cub Turner. Então ele defende o gap interno ao invés do gap externo, né? Aqui eu percebo o Jalen Sanders pegou o gap de dentro, né? E aqui o gap externo para ele, né, no caso, o Josh Jones o gap externo para ele, o braço esquerdo, e o Graysable deveria pegar o esquerdo também aqui, né? E bloquear o Josiah Stewart, mas ele não faz isso. E aí acaba que criou esse espaço para essa pressão em cima do Sam Darnold, né? E culminou no sack, né? Mais uma vez, não foi só culpa dele, né? Mas isso foi o que aconteceu. Aqui o posicionamento das mãos, lembra que eu falei que os braços dele são curtos? Então, assim, pegar um defensive tackle com braços mais longos, ele vai sofrer um pouco mais, então ele precisa ser mais técnico. E aqui, do ponto de vista técnico, ele erra. Ele tenta bloquear com os braços do lado de fora, né? Pegando da parte externa aqui nos ombros do jogador. Isso é muito ruim porque você deixa o seu peito exposto e para quem tem os braços curtos, né, você consegue ser empurrado facilmente para trás. Ó. Consegue se desvencilhar fácil, a pressão chegou em cima do Sam Darnold. Rapidamente. Aqui é outra boa jogada dele até começa como uma boa jogada dele no Pass Protection. A ideia é boa, né? Mais uma vez, perceba como ele se move tão rápido que ele quase entrelaça os pés no Josh Jones, ó, a diferença de movimento. Ele é um cara muito rápido. Aí tem dois erros técnicos. Primeiro, olha a mão esquerda dele. Ele tenta meio que medir a distância do Cub Turner. Ele erra. Certo? Então, ó, essa mão passou no vazio. Ele não está bloqueando nada. E aí ele vai tentar posicionar a mão de dentro. Né, a mão direita. Não consegue. E aí ele se perdeu na jogada. Ele tenta se recuperar. Isso aqui poderia ser um holding. Né? Ele tenta atrasar o máximo que dá, que é um holding, termina virando um sack. Né? Claro que o Jared Verse entrou ali no outro lado da jogada, mas erros técnicos de posicionamento das mãos. E assim, você vê, como eu falei, no mesmo jogo, ele teve um snap super técnico nesse mesmo jogo, um lance que ele precisou melhorar nisso. Devido à falta de ser um calouro, né? É bem comum de acontecer, como eu falei, principalmente para jogadores que são de linha ofensiva, né? Aqui mais uma vez o stunt, ó, que são esse jogador deveria atacar esse gap, né? E aí vem uma blitz e ataca um outro gap, né? Então meio que uma distração aqui e o Graysable lento demais para bloquear. A pressão chega, o Sam Darnold tenta escapar aqui. Mas como eu disse, isso foi. Estou mostrando aqui o Graysable, mas isso foi algo que aconteceu com nossa OL no geral. Então
Tem snaps assim do Charles Cross, snaps assim do Jalen Sandel, e assim vai. Do Bradford não precisa nem falar. É, mas é isso. Falando sobre a temporada do Grace Able, foi uma excelente temporada. Para mim, uma das melhores escolhas de primeira rodada do John Schneider. É, tem muito espaço para evoluir, mostrou que pode ser esse guard extremamente técnico. Pode formar uma excelente dupla ali com o Charles Cross, os dois são jovens. Né? O Charles Cross acabou de renovar o contrato. É um cara que também está em crescimento, não é um cara pronto. Mas assim, o Grace Able, eu acho que de todos os OLs que o Seahawks draftou alto, talvez tenha tido a melhor temporada de calor. Assim, pelo menos que eu me recordo, assim, bem consistente, não perdeu nenhum jogo, chegou a se machucar no jogo dos Rams que a gente perde, e joga contra os Titans, que estava enfrentando o Jeffrey Simmons, né, um dos melhores defensive tackles da liga, jogando com o joelho machucado, fez um jogo muito decente, não perdeu nenhum jogo, jogou no sacrifício, vamos dizer assim. Então, o Seahawks achou um excelente jogador aí, torcer para ele se manter saudável e formar uma bela dupla aí com o Charles Cross. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer sugestão, vocês deixam aí que tipo de vídeo vocês querem, é, alguma sugestão para nossa programação. Precisam estar chegando aí também. Você acompanha aqui com o João narrando. E como a gente já falou aqui, esse vídeo normalmente seria só para membros. Vou deixar esse aqui aberto. E aí, daí para frente, a gente segue com as análises táticas exclusivas para os nossos membros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!